Hoje a gente vai embarcar numa jornada para acender aquela chama que temos por dentro. Vamos mergulhar fundo num conceito que muita gente entende errado, mas que é, olha, super poderoso para nossa transformação pessoal. Estou falando de tapas. Sabe quando a gente ouve a palavra tapas? O que vem à mente? Para muita gente, a imagem é logo aquela de penitência extrema, quase uma autotortura, né? A gente pensa naqueles yogis lá no alto das montanhas, passando por dificuldades enormes. E vamos combinar, é uma imagem que assusta um pouco. Parece algo muito longe do nosso dia a dia. Mas e se a história não for bem essa? A chave para entender de verdade está na origem da palavra. Tapas vem da raiz sânscrita tapa, que significa simplesmente calor. Então, tapas é sobre gerar um fogo interior, uma energia que purifica, que limpa e que nos transforma de dentro para fora. Percebe a diferença? Não é sobre se punir, é sobre se purificar. Tem uma história ótima sobre isso. Um yogi passou, 15 anos fazendo todo tipo de austeridade. E um dia, alguém disse algo um pouco mais ríspido para ele e, pronto, a raiva subiu com tudo. Naquele momento, ele sacou. A lição foi cristalina. O tapas mais difícil, o verdadeiro desafio, não é o que a gente faz por fora. É o trabalho interno, é entender e transformar a si mesmo. E esse trabalho interno nos leva a uma coisa que podemos chamar de a arte do esforço. Porque entender tapas é saber a diferença entre usar a força bruta e aplicar um esforço inteligente. A ideia não é lutar contra si, de jeito nenhum, mas sim trabalhar com sabedoria. Olha, se a pessoa está torturando o próprio corpo por puro ego, só para provar um ponto para si mesma ou para os outros, isso é um engano total. O verdadeiro tapas, o esforço inteligente, ele acontece de forma natural. Ele nasce de um desejo profundo, intenso, pela verdade. Não é algo forçado. O próprio Buda teve uma sacada genial sobre isso. Ele estava observando um músico, sabe? E percebeu que, para afinar o instrumento, a corda não podia estar nem muito esticada, senão arrebentava, e nem muito frouxa, senão não saía som. Tinha que ter o ponto certo. E ali ele entendeu o caminho do meio. A prática espiritual é a mesma coisa. Precisa de equilíbrio, não de extremos. E é aqui que a gente entra num paradoxo bem interessante do tapas. Pensa comigo. A prática exige um esforço com 100% de paixão, de intensidade, mas ao mesmo tempo exige 100% de paciência, quase como se não houvesse esforço algum. É um estado de espera intensa, mas com total entrega. Tem uma história que ilustra isso perfeitamente, a história da Gopika. Ela era apaixonada por Krishna e um dia ouve o som da flauta dele. Ela corre para encontrá-lo, mas trava na porta de casa. Ela não pode ir, mas o desejo de estar com ele é simplesmente avassalador. E nesse estado paralisada, ela sente o céu e o inferno, a alegria máxima da paixão e a dor máxima da separação, tudo ao mesmo tempo. E essa intensidade é tão grande que esgota todo o karma dela. Ela atinge a iluminação, ali, parada na porta. Essa intensidade toda, ela nos prepara para a próxima fase. E essa fase é sobre ter a coragem para mudar. A jornada, a partir daqui, é um trabalho interno profundo de encarar de frente e deixar ir aquilo que a gente apenas pensa que é. Muita gente acha que crescimento espiritual é um caminho retinho, sem erros. Mas não é nada disso. É que nem uma criança aprendendo a andar. Ela vai cair, vai se levantar, vai tentar de novo. E de novo. Tapas é justamente isso. É ter a coragem de se permitir errar nesse processo todo de aprender e se transformar. E nesse processo, a gente precisa liberar duas identidades. A primeira é o ahankara, é a nossa identidade social, sabe? Aquilo que a gente mostra para o mundo. A segunda, e mais complicada, é o mamakara. Essa é a nossa imagem interior. É o que a gente lá no fundo acredita que é. E por ser algo tão nosso, tão sutil e muitas vezes inconsciente, é a mais difícil de deixar ir. Ok, mas para que tudo isso? Qual é o objetivo final dessa jornada toda? Bom, agora a gente vai entender a recompensa, o prêmio profundo que vem com essa prática de tapas. É como uma alquimia interna, de verdade. Pensa no fogo purificando o ouro, removendo todas as impurezas. O tapas faz a mesma coisa com o nosso ser. O intelecto, que é só informação, se transforma em inteligência real. A emoção crua vira devoção. E o ser inteiro começa a se mover em direção à iluminação. E uma consequência bem natural dessa purificação toda é o que chamam de amadurecimento. Conforme o corpo e os sentidos vão se limpando, algumas habilidades extraordinárias, conhecidas como siddhis, podem até aparecer.
Mas é importante entender, isso é um efeito colateral, sabe? É um bônus. Não é o objetivo principal da prática. Tem a história de uma monja zen que carregava um pote de água, e no momento exato em que o pote caiu e quebrou, ela se iluminou. A pergunta é, por que naquele momento? A resposta é simples, porque anos e anos de prática a deixaram pronta. O tapas não cria a iluminação, mas ele prepara o terreno. Ele deixa o ser pronto para agarrar a oportunidade quando ela aparece. Bom, e para a gente fechar, vamos trazer tudo isso para a prática. Como é que a gente aplica essa ideia no nosso dia a dia? A chave está numa técnica muito poderosa chamada completude. O que é completude? É basicamente um estado de ser inteiro, sem aquelas pontas soltas do passado, sabe? É quando os conflitos internos e os velhos padrões não nos controlam mais. É ter um espaço interior limpo, pleno. E o trabalho de construir e manter esse espaço, essa é a nossa prática diária de tapas. E a técnica da completude é bem direta. A pessoa fica na frente de um espelho e traz à mente um conflito, uma situação mal resolvida. Aí, identifica qual era a identidade externa e a imagem interior que estavam agindo ali. E então, a partir da sua parte que já está completa, ela conversa com a própria imagem no espelho, que naquele momento representa a parte incompleta, para curar e resolver aquele padrão de uma vez por todas. Para resumir tudo, tem uma analogia que é perfeita, a do escultor. Perguntaram para um escultor como ele fazia uma estátua tão bonita e ele disse: a mulher já estava dentro da pedra. Eu só tirei o que não era ela. Tapas é exatamente isso. Não é sobre adicionar nada. É sobre remover o excesso, tirar tudo aquilo que não é a nossa verdadeira essência, para que ela possa finalmente aparecer. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a jornada de tapas é esse processo contínuo de se esculpir, a grande questão que fica é: o que, na vida de cada um, já está pronto para ser removido? Quais são os excessos que a gente pode tirar para que a nossa verdadeira forma, a nossa essência, possa finalmente vir à tona?